Boa noite, esse é o nosso vídeo do trabalho final de semiótica. Eu sou o Ian, ela é a Naira, e a gente vai fazer o trabalho em relação aos dois filmes, o 1984 do George Orwell e o filme Idiocracia, na visão da sintaxe narrativa. A gente vai falar desses dois filmes usando para nortear o artigo, principalmente o segundo capítulo que fala sobre a sintaxe narrativa. Fazendo um geral, a sintaxe narrativa ela ocorre quando o sujeito que age sobre o mundo em busca dos valores dos objetos, em busca de entender esses valores ou talvez aplicar valores para esses objetos. E aí nós temos dois enunciados na sintaxe narrativa. Nós temos o enunciado de estado e o enunciado de fazer. Esses dois estados, o enunciado de estado é o momento inicial, é a relação de uma pessoa com um objeto X. No primeiro momento, ele pode estar em conjunção ou disjunção, que a gente vai explicar mais à frente. E o estado de fazer é aquilo que faz com que esse objeto, essa pessoa, esse sujeito em relação ao objeto X, mude de forma. Ou ele está em conjunção e vai para disjunção, ou ele está em disjunção e vai para conjunção. Essa é a primeira parte e talvez uma das mais importantes de toda a sintaxe narrativa. É a transformação entre o sujeito e o valor dos objetos dele. Depois a gente vai ter o programa narrativo. Isso. E basicamente o programa narrativo vai ser essa mudança. Quando o sujeito e o objeto eles estão em conjunção, significa que eles estão em equilíbrio. Né? Harmonia. Em harmonia, digamos assim. Então, por exemplo, quando o sujeito principal de um filme, no início dele, ele tem um objeto de valor e ele está em harmonia com aquele objeto. Você tem que ser melhor. Por exemplo, o sujeito do filme Idiocracia. Ele está no momento, na primeira cena do filme, ele está sentado numa mesa, numa biblioteca qualquer, assistindo um filme, e ele aparenta estar em harmonia naquele lugar. Ele não parece triste ou com raiva, ele simplesmente está lá sentado e de perna para cima e tranquilo. Ele está em harmonia ou conjunção com o objeto em volta dele. O primeiro programa narrativo que dá para falar sobre o filme Idiocracia é quando o personagem principal, ele tá lá no trabalho dele e o coronel chama ele para ele participar do projeto que vai criar uma máquina de hibernação. E dentro disso, ele fica em disjunção com o coronel, porque na verdade ele está em conjunção porque ele aceita. Ele está em conjunção e ele aceita participar do projeto. A partir do momento que o coronel, que é o sujeito de fazer. Exato, que causa a transformação, porque antes ele estava numa situação ali normal, no dia a dia dele, trabalhando, e depois ele é chamado para participar disso. Então a primeira transformação que ocorre na narrativa é por causa do coronel. E depois disso, ele entra em disjunção por quê? Porque depois disso o projeto ele é cancelado e ele fica dentro da máquina de hibernação por 200 anos, 500 anos? Por 500 anos. E aí ele acorda num mundo completamente diferente. Então ele estava em conjunção com aquele mundo, aquela realidade. Ele aceitou participar do projeto, achando que ia durar apenas um ano, e depois ele fica em disjunção. Por quê? Porque ele já não sabe mais o que vai acontecer, ele já está num mundo que está completamente diferente, um mundo distópico. Então, no meio dessa narrativa, desse filme, vai ter várias mudanças. Então, o primeiro programa narrativo é esse, quando ele está em conjunção com a situação dele, e depois entra em disjunção, por causa da mudança de estado dele, a transformação causada pelo coronel, que pode ser também um coadjuvante, E é muito importante a gente entender isso, porque o sujeito fazer e o sujeito estado, eles podem ser contrários ou a mesma pessoa. No filme 1984, a gente tem um sujeito de estado, que é o Smith, e a gente vê ele começando a ter problemas com a sociedade em volta dele. Só que você não vê com que o Estado faça com que ele tenha problemas. É a mente dele, o pensamento dele, as reflexões dele que geram esse problema, que geram esse sujeito de fazer, que ele é ao mesmo tempo um sujeito de Estado, porque ele já estava no momento inicial, e se torna sujeito de fazer a partir das reflexões dele. Outra parte muito importante para a gente entender toda essa sintaxe narrativa é o conceito de objeto. Porque ela faz parte de todo esse conjunto com o sujeito mesmo. O sujeito é aquele que tem a ação, mas o objeto também é muito importante. E existem duas formas de objeto que a gente precisa trabalhar para poder entender os dois filmes. O objeto modal e o objeto de valor.
O objeto modal é aquele que modifica o sujeito, o sujeito de estado. O objeto modal pode ser considerado como coragem, orgulho, medo, blá blá blá. E o objeto de valor em si é aquilo que ele está buscando alcançar, o seu objetivo final. Que no caso do 1984, se a gente fosse colocar isso de uma forma um pouco mais rápida, seria o objeto modal é o pensamento que o Smith tem sobre as coisas que o grande irmão faz, sobre como as coisas funcionam naquela sociedade, e o medo dele, o pensamento dele são os objetos modais. E o objeto de valor, o objeto final dele, é alcançar uma liberdade de pensamento e de aquisição de outras perspectivas dentro do filme. O objeto valor seria, o objeto modal seria as motivações daquele personagem, então as motivações dele, no caso do Idiocracia. A motivação dele seria basicamente tentar mudar aquela situação, e o objeto valor dele seria um mundo melhor, seria um mundo onde as pessoas pudessem progredir e não ficar naquele estado de burrice, naquele estado parado e estático que estava no filme, e também decaindo. Depois disso a gente tem os valores investidos no objeto. Esses valores investidos, eles podem ser modais ou descritivos. Eles são, normalmente esses tipos de narrativa, eles são modais por causa por exemplo, pode ser dever, coragem, missão, uma coisa maior, né, que vai impulsionar o personagem a fazer uma coisa, para fazer aquela ação. E descritivos seriam coisas mais básicas, né, que no caso no texto mesmo, no teórico a gente tem o caso da gata. Isso, na gata, que ela tá ali em conjunção com a situação dela, com os objetos dela. Então a almofada, o apartamento, a comida, ela tá em filé mignon. O filé mignon, ela tá em conjunção. Por quê? Porque ela quer comer, ela quer ser alimentada. Os valores investidos no objeto dela são descritivos. Ela quer comida, ela quer carinho, é isso que ela quer. E aí ela entra em disjunção a partir do momento que o dono transforma a situação ali. Ele transforma o estado. Ele transforma como? Ou deixando ela para fora, ou deixando de dar comida para ela. Então, o dono, ele acaba sendo o sujeito 2, né? O sujeito que vai fazer uma mudança de estado. Então, o valor da gata, no caso, seria um valor descritivo e não um valor modal, porque ela não tem um dever, não é uma missão maior, né? Um poder maior. E sim, ela querer ter comida e ser acariciada. E num terceiro momento, que também é muito importante para a gente entender aí agora, o conjunto total do sujeito e do objeto é o programa de aquisição ou programa de privação. Porque é isso que, digamos, que em alguns momentos gera ou roda a trama em si. A trama roda em... plot twist. Isso, plot twist. Perfeito. Que é... A ideia de programa de aquisição é, a partir de um fazer, a partir de um enunciado de fazer, quando um sujeito ele adquire algo novo, ele ganha em si, ele adquire algo, é um programa de aquisição. E no contrário disso, quando ele está em conjunção, ele vai para a disjunção, ele tem um programa de privação, ele perde aquilo. No caso do Idiocracia, ele está no começo, quando ele se depara com aquele mundo, o programa narrativo é o seguinte, ele está em disjunção com aquele mundo. Porque, primeiro, ele é de uma época totalmente diferente e ele chega lá 500 anos depois em um mundo onde as pessoas emburreceram e todos os valores mudaram. Todos os valores e toda a situação do mundo mudou. Então, ele está em disjunção com aquele mundo. A partir do momento que toda a narrativa acontece e ele tem que lidar com aquela situação, ele se torna presidente posteriormente, e ele muda, por exemplo, lá na parte da plantação, eles estavam alimentando, dando isotônico para a planta, não era água. E quando ele vira, na verdade não vira presidente, ele vira chefe do interior, não sei, alguma coisa assim, e aí ele muda para água, e as pessoas ficam revoltadas com ele porque demora para crescer isso aqui. Ninguém sabe disso porque eles são todos muito burros. E ele está em disjunção com aquele povo. Então, as pessoas estão contra ele, querendo ir contra ele, porque acham que ele só é um charlatão que está querendo acabar com a marca do isotônico. E, na verdade, depois as plantas crescem e ele fica em conjunção novamente. E a partir do momento que ele consegue fazer as plantas crescerem, as coisas começarem a funcionar pelo menos um pouco, ele vira o presidente. E quando ele vira o presidente e ele percebe que ele não conseguiria voltar no tempo, ele não tinha a máquina do tempo, ele ia ter que lidar com aquilo, ele vai lá e resolve entrar em conjunção com aquele mundo. Então, o que ele faz? Ele se adapta. Quando ele arruma uma esposa e casa e tem filhos, ele pensa, vou criar meus filhos da melhor maneira possível. Pelo menos é isso que dá pra entender no final do filme. Ele tem filhos e os filhos dele se tornam os mais inteligentes da cidade. Por quê? Porque todos os outros estavam em estado completo de burrice, né?
E aí, ele, no final, então, é um programa de aquisição, porque ele estava em disjunção com o objeto, né? E depois ele fica em conjunção. Por que ele fica em conjunção? Porque ele se adapta. E no 1984, a gente tem uma realidade um pouco diferente dessa. A gente tem no começo do filme muito dessa disjunção do personagem com a sociedade dele. E em certo momento você consegue ver a conjunção ou a ideia de conjunção do personagem principal com as coisas próximas a ele. A adjuvante, a Júlia, que começa a apoiar ele, e tem o senhor que empresta o quarto para eles poderem utilizar. Todas essas ideias, elas são processos, são programas de aquisição que vão sendo demonstrados durante o filme. Só que no final, você tem um plot twist do filme, onde eles perdem tudo e eles passam por um processo de tortura. Essa tortura é o programa é um programa total de privação, onde ele perde o prazer, ele é privado dos prazeres de amar, de pensar, de duvidar, questionar. Então tudo isso são a narrativa como ela é construída. Em momentos de conjunção, em momentos onde ele tem aquisição de coisas que ele se torna, que ele acha bom, que você pensa que ele está em harmonia com as coisas, e o programa de privação é o contrário disso.